Certo, então, deixa eu mostrar aqui a respeito dessas resoluções da lista de revisão de ciências, né? Ondas e fenômenos ondulatórios, tá? Já fiz aqui uma resolução, então só vou explicando o que acontece, né? Como foi chegando, né? Primeira questão é que não é exemplo de onda eletromagnética. Eu acho que o ponto-chave aqui, como o conteúdo é sobre ondas, né? Então aqui, ó, é sobre ondas, tá? Ultrassom é uma onda. Radiação infravermelha é uma onda. E, como o próprio nome do micro-ondas, né, já diz, tem ondas. O que não seria ondas aqui, então é os raios. Então está aqui apontando, né, que a letra C. Ele está deixando claro aqui. Não é exemplo de onda, tá bom? Então, isso aqui, número 1. Número 2. Para dar uma olhada na propagação, né, da onda numa corda e quais as características da onda está descrita em cada item a seguir. E aí é tranquilo, né? Até se a gente pega aqui, né, o desenho de baixo, que já vai valer para outra questão, a parte mais alta de uma onda, né, a parte mais alta de uma onda, que é aqui em cima, ou aqui em cima, né, é a crista, e a parte mais baixa de uma onda é um vale. A distância entre esse ponto de equilíbrio, que é essa linha aqui, ó, como está mostrando aqui, ó, até o topo ou até embaixo, né, até a crista ou até o vale, é a amplitude, certo? E a distância entre duas cristas ou dos vales, por exemplo, aqui até aqui, ó, a gente tem um comprimento de onda, tá? Comprimento de onda, como está aqui descrito. O comprimento de onda tem aquele símbolo de representação, é esse aqui, né? Esse desenho aqui, né, do comprimento de onda, então vai ter fórmulas que a gente vai ter esse desenho. Número de oscilações, unidade de tempo, então toda vez que a unidade de tempo padrão é o segundo, né, então quantas oscilações ela faz em um segundo é a frequência, e o tempo para ela fazer uma oscilação é o período. Bom, então por isso que está tudo marcado aqui, tudo escrito, né, como seria cada um. Número 3 era para fazer desenhos, eu tentei fazer esse desenho aqui, né, mostrando, mas eu preferi colar esse aqui, onde mostra que eles são do mesmo, tem o tamanho aqui, né, começa aqui, termina aqui, só que a gente pode ver que a de cima, ó, ela faz uma onda maior, assim, né, tem menos ondas no caso, enquanto essa aqui tem mais, ó. Tá bom? Então, são ondas do mesmo comprimento, só que diferentes amplitudes. Tá bom? Então, a gente tem um exemplo aqui. Número 4. Aí ele começa, né? Qual é a frequência de uma onda que se propaga em um líquido com velocidade de módulo de 10 cm por segundo, sabendo que o seu comprimento de onda é de 2 centímetros. Seu comprimento de onda é de 2 centímetros. Isso aqui tem que ser usada a fórmula-chave, tá? Então, já tinha uma fórmula aqui, eu pesquisei direitinho no livro. A fórmula padrão, eu vou botar aqui no lado, ó. A fórmula padrão, vou apontar aqui, ó, nesse lado aqui, ó. Que a velocidade vai ser igual ao comprimento de onda, que é esse símbolo de lambda, né? Vezes a frequência. Ou vai ser velocidade igual a lambda, que é o comprimento de onda, sobre o tempo. Tá bom? Então é a mesma coisa, tá? Ou você usa a frequência, ou você usa o tempo, e todas essas questões vão pedir dessa forma. Então, vamos identificando o que dá para fazer as questões. Ele dá aqui a velocidade e dá o comprimento de onda.
Ele quer o que? A frequência. Então, olha a fórmula que tem frequência, é essa aqui. Se ele dá a velocidade e dá o comprimento de onda, substituímos. Ó, velocidade é 10. Comprimento de onda é 2. Então, dá para achar a frequência. Passa dividindo. A frequência vai ser igual a 5 Hz. Pronto. Só colocar na fórmula, tá bom? A corrente alternada nas redes de eletricidade europeia oscila entre uma frequência de 50 ciclos por segundo. Calcule o período dessa corrente. E aí coloque em notação científica. Beleza? Então, vamos lá. Olha só. Vamos sempre anotando o que ele diz. Frequência. Então, coloca F igual a 50 ciclos por segundo. Então, ó, 50 eu botei que C barra S, que é 50 ciclos por segundo. Tá? Aí, o período, que é o tempo, é 1 sobre a frequência. Isso aqui é um padrão, isso aqui tem que estar claro, tá bom? O período é igual a 1 sobre frequência e a frequência é igual a 1 sobre o período. Sempre, tá bom? Isso aqui tem que estar claro. Ele dá a frequência, então coloca 1 sobre a frequência, que é 50. E a gente vai achar 0,02. E o tempo em segundo, geralmente, né? Porque está em segundo aqui, ele fala, né, ó, por segundo. 0,02, colocando em notação científica, a gente passa a vírgula 2 casas para a direita. Então, vai ficar 10 elevado a menos 2. E como é tempo, menos 2 segundos. Pronto, essa é a questão número 5. Número 6, vamos lá, sempre identificando para não ter dúvida. Velocidade, 20 centímetros por segundo. Olha, já põe aqui a fórmula, pode ser qualquer uma das duas, a gente vai ver qual que a gente vai usar, mas aí está voltando a velocidade. Ele quer o comprimento de onda, sabendo que a frequência é 2 Hz, então ele dá a frequência e a velocidade. Então, velocidade está aqui, frequência está aqui. Substituindo a fórmula. Até identifiquei aqui, ó, velocidade 20, frequência 2. Substituindo na fórmula, ele quer o comprimento de onda, então ele quer esse símbolo aqui. Ó. Então, colocou na fórmula, passou dividindo, vai ficar 10. E é comprimento de onda, então é o tamanho, metro ou centímetro. Como ele está falando de centímetros, então 10 centímetros, tá bom? Comprimento de onda. É isso. A 7, né? De novo, vamos identificando. A frequência 10. Então, coloca a frequência 10 aqui, ó. Velocidade. A velocidade é de 0,5 metros por segundo. Então, coloca que é velocidade. Ele quer o comprimento de onda, então tem que usar essa fórmula aqui, ó. Tá bom? Velocidade igual a comprimento de onda vezes frequência, substitui. Velocidade 0,5 metros por segundo. A frequência é 10 e a gente quer descobrir esse símbolo. Beleza? Passa dividindo, a gente vai achar esse valor aqui, ó, 0,05 metros. Por que metros? Porque aqui está em metros. Tá bom? Então, pode deixar desse jeito, mas se quiser deixar em centímetros, né? Só passar 2 casas para a direita aqui, né? Sai de metros para centímetros. Da mesma coisa, tá bom? Número 7 foi assim. A 8. Calcule a frequência da onda representada a seguir. Aqui é a onda. Frequência. Ele está dando aqui o tempo. O tempo é 8 segundos. Então, se a frequência é 1 sobre o tempo, que está até aqui, ó, frequência é igual a 1 sobre o tempo. Substitui 1 sobre 8, que dá 0,125. E a unidade de frequência, que é em segundos, né? Que vai ser a divisão por segundo, vai ser em Hertz. Bom? Oscilações por segundo. E a 9, né, é dessa primeira página aqui. Sabendo que uma onda sonora com frequência de propagação 24 Hz é emitida na velocidade de 192 metros por segundo, determine o comprimento de onda. Colocar na fórmula.
Pode ser essa ou pode ser essa. O que ele está dando para a gente? Velocidade e a frequência. Logo, a gente vai usar essa fórmula aqui. Ó. Essa outra é a mesma coisa, só que ele usa o tempo e aqui ele usa a frequência. Bom? Então, substitui os valores aqui. Como é metros por segundo, a resposta no final vai estar em metros. E faz a divisão. E a divisão está aqui ó, no canto, que dá 8 metros. Tá bom? Ele está perguntando, determine o valor do comprimento de onda. O comprimento de onda, que é a distância entre dois cristas, por exemplo, aqui, né? Ou dois vales aqui, ó. A distância vai ser de 8 metros. Agora, continuando aqui, ó. Questão 10. Pedra cai em uma represa, gerando ondas na superfície da água. A distância entre duas cristas é 25 centímetros. Distância entre duas cristas se refere ao comprimento de onda. Por isso que está aqui, ó. Comprimento de onda, 25 centímetros. Ele coloca que o período, ou seja, o tempo, é de 4 segundos. O que ele vai querer? Calcular a velocidade. Se ele dá o comprimento e dá o tempo, a gente coloca naquela fórmula que tem o comprimento e que tem o tempo. Velocidade vai ser igual ao comprimento sobre o tempo. Substitui 25 sobre 4. Essa divisão vai dar 6,25 centímetros. Por quê? Está em centímetros, né? Centímetros por segundo. Ele queria a velocidade, então é isso. Questão 11. Ele coloca aqui, ó, nessa figura aqui, ó, esse perfil de corda se propaga em onda senoidal e tudo mais. Sabe-se que a frequência é 1,5 Hz. Tudo que ele vai colocando, vamos escrevendo, ó. Frequência 1,5 Hz. Comprimento de onda 12 centímetros. Ele falou comprimento de onda. Ah, tá. Como é que foi esse 12 centímetros? Ele dá, é só contar os quadradinhos aqui. Ele dá que cada tracinho vale 1 centímetro, tá bom? Então, a distância daqui, contando essas medidas aqui, ó, da linha até aqui, que é a distância entre duas cristas, a parte alta, são de 12 tracinhos, que cada tracinho é 1 centímetro, então são 12 centímetros. Então, ó, ele está perguntando aqui, ó, o comprimento de onda e a velocidade. O comprimento de onda é a distância entre duas cristas, vai ser 12 centímetros, então está aqui. Então, a resposta é um desses dois que tem 12 centímetros. E ele quer a velocidade. Para calcular a velocidade tendo a frequência e o comprimento de onda, tem a fórmula, está bem aqui. Ó. Substitui 12 vezes a frequência. Então, 12 vezes 1,5, tá bom? E a resposta, fazendo essa multiplicação, a velocidade é de 18 centímetros por segundo. Por que centímetros? Porque a unidade que foi usada foi centímetros. A letra B. Bom, até aqui, tá bem? Para indicar que é a letra B. Essa 12 aqui, ó. A gente tem esse desenho, tá bom? A gente tem o desenho aqui. E aí, ele dá aqui, ó, do meio até em cima é a amplitude e tudo mais. Essa distância aqui, ó, entre dois vales é um comprimento de onda. Então, a gente vai escrevendo aqui, ó. O comprimento é 1,5 metros, a amplitude é 1. A frequência ele fala aqui em cima, ó, 20 Hz. Coloca aqui. Escreve tudo, porque ajuda a gente a fazer mais rápido. Sua amplitude, 1 metro. Já coloca aqui, que ele deu aqui, ó. Período é 1 sobre a frequência. Ele deu a frequência, então é 1 sobre 20. Essa divisão dá 0,05. Então, e todo período, né, na onda é segundos, tá bom? Aqui. Comprimento de onda, a gente viu essa distância, 1,5. Velocidade de propagação, usa a fórmula, né? Velocidade igual ao comprimento de onda vezes a frequência. 1,5 vezes 20. Bom, tudo que ele dá aí na questão, a velocidade vai ficar em 30 metros por segundo. Metros porque ele usa a unidade de metros aqui. Então, é isso, a 12.
13 a mesma coisa, olha só. Ele fala que a frequência é 25, então coloca a frequência 25. Comprimento de onda é a distância entre duas cristas. Temos aqui, ó, 15. Então, 15. Amplitude. Tem uma linha bem aqui que fica meio escondida, né? A gente não mal consegue ver, mas tem uma linha aqui, ó, no meio. Então, essa amplitude é 10. Então, está aqui a amplitude 10. Beleza? E aí ele vai perguntando, amplitude 10 metros. Período. Período é bem aqui, ó. Período é 1 sobre a frequência. Então, divide 1 sobre 25, porque a frequência é 25. Faz essa divisão direitinho que vai dar 0,04 segundos. Então, esse vai ser o período, 0,04 segundos. Tá bom? A velocidade, aí o comprimento a gente viu é 15 aqui, ó, né? O comprimento é 15. Comprimento de onda, que é esse símbolo, que é o lambda, né? E letra D, né? Velocidade. Pega a fórmula, comprimento de onda vezes a frequência. E aí, ao fazer, 15 vezes 25, que dá 375. Até a conta aqui, né? Fica tudo claro. 375 metros por segundo, porque a unidade está em metros, tá bom? E a última, que é a 14, né? A gente também tem um desenho, a gente vê que a altura é de 30 centímetros para cima e 30 centímetros para baixo, que é negativo para baixo, né? E aí, a gente vê que as distâncias são em 20, né? A altura é 30 centímetros, ele fala, qual é a amplitude? A amplitude é do 0 até o 30, que aqui é o ponto mais alto, que é a crista, né? 30 centímetros. Período. Ele dá aqui a velocidade, né? Até foi escrevendo aqui, ó. O comprimento, pessoal, o comprimento de onda é a distância entre duas cristas. Como aqui é 20 e aqui é 100, subtraímos 100 menos 20 dá 80 centímetros. Então, daqui até aqui, a gente tem 80 centímetros de comprimento de onda, ou 0,8 metros. Tá bom? 0,8 metros. A velocidade é essa fórmula. Ele dá a velocidade para a gente, que está em metros por segundo. E como está em metros por segundo, é melhor usar o lambda aqui, o comprimento de onda, em metros. Metros é 0,8, né? Que é daqui do 80 centímetros. Fica 0,8 metros. Então, para achar a frequência, coloca a frequência aqui, faz a divisão. 4 dividido por 0,8 fica 5. E como é frequência, fica 5 Hz. Para achar o período, que é aqui a letra B, período é 1 dividido pela frequência. Então, é 1 dividido por 5, que dá 0,2 segundos. Tá? Todas as informações aqui deu para ser encontrada aqui nessa questão. Tá bom? Então, essa é como são feitas cada uma dessas 14 questões, tá bom? Qualquer dúvida é só avisar. Tudo bem? Então, é isso.